Bom dia, bom dia! Hoje nós amanhecemos em Nuremberg e nós vamos ficar basicamente 3 dias por aqui com o pessoal do intercâmbio. Mas, como é uma cidade pequena, eu acredito que em um dia dê para ser visitada todos esses pontos importantes, todos esses lugares turísticos. E normalmente é indicado fazer um bate-volta de cidades maiores. Então, por exemplo, saindo de Frankfurt ou saindo de Munique, 1 hora e meia de trem. Se chega em Nuremberg, fica o dia inteiro por aqui. Toda a parte importante da cidade é rodeada por uma muralha. Então é um centrinho pequenininho, dá para fazer tudo a pé, vai conhecendo os pontos turísticos por partes. Depois volta pela muralha, chega na estação central e volta para a cidade principal que se está. E hoje então a gente começa o nosso tour na igreja de São Lourenço. Ela antigamente era uma igreja católica, construída no século XIII, mas depois da Reforma Protestante se tornou uma igreja protestante. Basicamente a diferença entre as duas, quando se entra na igreja, é que a igreja católica, além da quantidade de santos, imagens e tudo, ela tem um altar todo adornado, e normalmente nas igrejas luteranas não se tem o altar, normalmente só Jesus crucificado, alguma coisa assim. Então basicamente essa é a diferença. E como hoje é domingo, tudo é fechado. Na Alemanha as lojas quase não abrem, talvez algumas de souvenirs, uma coisa mais turística. Nós resolvemos ver um culto e aí agora saímos do culto e vamos dar uma volta. Ela fica bem no centro desse centro histórico, digamos assim. Bem na frente fica a Praça de São Lourenço, então, nome dedicado a esse santo. E bem na frente da igreja pode ser vista a Fonte das Sete Virtudes. A igreja, assim como vários outros pontos de Nuremberg, foi parcialmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, porque a cidade era uma das preferidas do Hitler. Então se tornou um alvo fácil durante a Segunda Guerra, e muitas das construções que tem aqui são reconstruções depois dos bombardeios da Segunda Guerra. Vale lembrar também que Nuremberg é famosa, é conhecida pelo Tribunal de Nuremberg, que foi onde foram julgados os nazistas que cometeram o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então tem o Tribunal de Nuremberg, que é um prédio que pode ser conhecido, pode ser visitado, só que ele fica um pouco longe do centro, então de repente não seja de interesse de todo mundo. E ainda também em Nuremberg tem a praça onde Hitler fez um dos mais famosos discursos que inspirou Star Wars e tudo mais. Então Nuremberg tem esse peso histórico e cultural de Segunda Guerra, de Hitler, e sem contar que ela é linda, pequenininha. Saindo da igreja, a gente segue pelo lado direito e um rio cruza a cidade no meio, corta a cidade no meio. Então tu pode atravessar para o outro lado por várias pontes, mas a principal é essa, por causa desse ponto turístico aqui. Esse prédio antigo era um antigo hospital medieval, um dos maiores, porque imagina pelo tamanho dele, hoje em dia obviamente não suportaria toda a população, mas para aquela época ele era gigante. E mais tarde ele foi comprado, então ele se tornou privado, e depois esse homem que comprou o hospital fez uma doação para a cidade de Nuremberg, e hoje ele é como se fosse um museu, porque ele abriga as principais joias e tesouros da cidade. E caminhando nem meia quadra, a gente chega no Hauptmarkt, um mercado público no meio da praça, que você pode comprar entre frutas, verduras, pães, enfim. Mas a dica principal é o pãozinho de mel que eles vendem aqui, é famoso de Nuremberg. E nesse mesmo lugar a gente tem a Frauenkirche, Igreja das Mulheres, basicamente em tradução literal, também construída em estilo gótico. Ela é pequenininha por dentro, ela não é tão adornada, não tem todo aquele estilo
medieval, com ouro e tudo mais. Mas ela tem um relógio em que todo meio-dia acontece um showzinho em homenagem ao rei que encomendou a igreja. E normalmente nos domingos tem um concerto à noite, então pode ser visto dentro da igreja. E como tudo fica muito perto, a igreja atrás de mim, o mercadinho aqui do meu lado, ali na frente nós temos uma fonte, também construída em estilo gótico. Salsenburg, não lembro do nome, vou colocar aqui porque essas coisas alemãs são muito difíceis de serem ditas. E reza a lenda que tu precisa dar 3 voltas ao redor da fonte para poder voltar para Nuremberg. Então, já que estamos aqui, né, o que custa dar uma voltinha ao redor da fonte para garantir a nossa volta? Yay! Pãozinhos de mel de Nuremberg comprados, R$ 9,90, meio caro, né? Mas eles têm os sabores mistos, tipo, não é tudo um sabor só, acho que é chocolate e mel, uma coisa assim. E eles não têm glúten, o que é muito bom, porque minha mãe é intolerante a glúten, então já temos um presentinho de Nuremberg. Passando por aqui, acabei lembrando dessa opção. Normalmente nessas cidades turísticas tem os ônibus Hop-on, Hop-off, que eles se deixam nos lugares turísticos, ou às vezes ele simplesmente não para, ele só vai passando pelos lugares turísticos. Custa 9 euros, 40 minutos. Eu acho que não vale a pena, porque a cidade é tão pequenininha, você consegue fazer tudo a pé, tão gostoso. Anda uma quadra, tem alguma coisa para parar para ver. Anda 2 quadras, para de novo. Então acho que não tem necessidade, mas caso interesse alguém, tá aí o valor e o tempo, enfim. E bem aqui atrás de mim, Rathaus, a antiga prefeitura da cidade. Hoje em dia ela é um centro de informações turísticas. Então, tô meio perdido, não sei o que tá acontecendo. Dá uma paradinha aqui, pergunta, tem um banheiro público também, o que é sempre bom. Sempre que tiver uma oportunidade, tá viajando, usa o banheiro. Terceira igreja importante do nosso dia, igreja de São Sebaldo. Ela também se tornou uma igreja luterana depois da reforma. Contudo, os santos e as imagens ainda estão lá dentro. Então, o São Sebaldo, que no caso foi canonizado pelo Papa, né, está enterrado aqui dentro. Então, apesar de ser uma igreja luterana, o santo ainda está aqui. E saindo da igreja de São Sebaldo, à direita, subindo mais um pouco, na verdade subindo bastantinho, precisa de um leve fôlego, a gente tem no topo da montanha o castelo de Nuremberg. O castelo de Nuremberg foi sede dos reis romanos de 1050 a 1517, mais ou menos, então ele é bem antigo. Tem todo um jardim que pode ser visitado de graça, mas o tour pelo castelo, daí ele é pago. Ele fica bem no topo de Nuremberg, então tem uma vista maravilhosa pela cidade inteira. É muito legal. A gente estava passando agora e estava tendo um casamento, então muito legal, acho que vale muito a visita. E como todos os outros, como a maioria dos pontos turísticos de Nuremberg também foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Então ele não é totalmente original justamente por esse ponto. E agora voltando pela frente da igreja de São Lourenço, a gente vai para as muralhas, onde tem o portão do rei, que eles chamam. O portão do rei é a saída. Se tu sair pelo portão do rei, tu chega na frente da estação central de metrô. Então basicamente essa é a saída da cidade. Mas saindo da igreja de São Lourenço e indo até o portão do rei,
tem a rua principal da cidade, que tu vai encontrar lojinhas e lojinhas e lojinhas de tudo. E aqui atrás de mim, esse prédio de vidro, o Neues Museum. Neues em alemão significa novo, então é um museu de arte moderna que custa mais ou menos 7 ou 8 euros, acho que 8 para público em geral, 7 para estudante, mas no domingo, hoje, ele custa 1 euro só. Não é caro, acho que vale, mas como o tempo é curto, eu não gosto muito de arte moderna, nós vamos pular essa parte. E em contraste com o novo, está a muralha de Nuremberg, que circunda toda a cidade. Aqui é a parte onde a gente iria embora, mas um pouquinho mais pro lado a gente tem um outro portão que ele dá pra Vila dos Artesãos. É uma vilazinha pequenininha, tipo, acho que é uma quadra mais ou menos, que tem artesanato, tem souvenirs, então, e é toda bonitinha, toda medieval, toda antiga, então tem restaurantes também. Vale dar uma voltinha por aqui, ver se tu acha alguma coisa que tu queira comprar, ou se não, só passar por aqui pra bater uma foto. E ontem eu acabei esquecendo de comentar que a gente teve um passeio pelo subterrâneo de Nuremberg, um passeio guiado, e a intenção, na verdade, desse subterrâneo que eles têm em Nuremberg não é nem pela questão da guerra, pela questão dos bunkers e tudo mais, era pela questão da era medieval, em que eles precisavam armazenar cerveja. Então, ainda na época que começaram a produzir cerveja, eles construíram esses bunkers, esses lugares subterrâneos para que a cerveja ficasse na temperatura ideal, geladinha, e para que eles pudessem consumir. Porque antigamente a água era muito suja para ser tomada e a cerveja, com pouca quantidade de álcool, acho que 3% só, ela era tomada por toda a população como uma forma de sobrevivência mesmo, porque a água não tinha como se tomar, e a cerveja, por causa das leveduras, por causa de todo o processo de fermentação, acabava se tornando uma coisa mais limpa e mais saudável. Então era dado até para as crianças, a partir dos 3 anos já se começava a tomar cerveja, porque era como uma forma de sobrevivência mesmo. Além disso, teve um químico que tentou fazer uma cerveja diferente, tentou colocar um monte de coisa dentro da cerveja, misturar ervas, misturar um monte de ingredientes, e no final das contas acabava matando as pessoas que tomavam, porque colocava cogumelos, às vezes letais, enfim. Como consequência disso, a Alemanha fez como se fosse um tratado de que a cerveja original só poderia ter 3 ingredientes: lúpulo, malte e água. O trigo ficava para padaria, para fazer pão, para fazer a comida necessária, e o malte ficava para cerveja. O tour dura mais ou menos 1 hora, é bem legal porque tu vai todo pelo subterrâneo, e claro que durante a guerra foi usado como proteção das pessoas, porque a maioria das pessoas conseguia simplesmente descer da sua casa para esses lugares subterrâneos, e aí como o Nuremberg foi praticamente toda ela destruída durante a Segunda Guerra, era uma forma de proteger as pessoas. Então acho que é bem interessante todo esse passeio. Pelo que o nosso guia nos falou, tem um outro passeio que pode ser feito, mas pela questão ali da guerra e tal, desses túneis subterrâneos que foram usados na guerra. Hoje a gente começa o nosso dia aqui no Centro de Documentação Nazista, um lugar que era usado, foi construído por Hitler para ser usado como comício do partido. É um prédio inacabado e que hoje é usado como museu para contar um pouco da história do Holocausto, contar um pouco da história do Hitler, contar um pouco da história do partido da nazista, da SS.
essa parte inacabada da construção, ela é gratuita, então você pode entrar, só dar uma olhada, enfim, não precisa pagar nada. Agora a parte do museu, que conta a história, que tem uma edição do Mein Kampf e tudo mais, isso daí sim é pago. Mas eu acho que vale super a visita. E chegamos agora ao Zeppelin Field. Esse é o famoso, não dá pra dizer, uma construção, um pedestal que Hitler construiu para poder fazer seu discurso. Ele tá parcialmente destruído porque depois da guerra os aliados subiram até aqui e tiraram um monumento que tinha lá em cima, dourado, com o símbolo nazista. Então ele foi derrubado e hoje não existe mais, até porque não faria sentido ainda ter esse monumento, esse arco representando o nazismo. E aqui na frente era onde ficava toda a multidão esperando para que Hitler fizesse seus famosos discursos, para que acontecessem os desfiles. Então, sinceramente é um lugar muito incrível, porque a história que isso aqui tem. E por hoje é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aqui para receber a notificação do nosso próximo vídeo, que a nossa próxima parada vai ser Munique. Espero vocês lá. Beijo!